Muito boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor. Vocês me perdoem hoje, a voz está bem ruim, mais que o normal, né? Mas nós vamos dar uns glória aqui e já vai ficar tudo bem, se Deus quiser. Aleluia, aleluia. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus, é bom, o povo de Deus está bem, é bom. Glória a Deus por isso. Antes de nós começarmos aqui, eu prometi ontem e vou declarar hoje. Ontem, o Senhor, Ele sempre está presente, irmãos. O Senhor, Ele é um Deus todo-poderoso que ocupa todos os espaços e lugares, mas às vezes a presença dEle Ele é manifesta de uma forma muito especial. E ontem, no culto de jovens e adolescentes da nossa igreja, teve uma presença muito especial do nosso Deus aqui. E eu desafio vocês, pais, a começar mesmo de forma intencional, trazer os filhos de vocês à casa do Senhor, no culto de jovens e adolescentes. O Senhor liberou uma palavra para eles ontem, dizendo que no meio de uma multidão de lunáticos, de endemoniados, de enfermos, ali o Senhor Jesus pregando, e passou o dia todo ali ministrando aquele povo, libertou, curou, até que chega um determinado momento em que os discípulos falam: esse povo tem fome. E então o Senhor, o que a gente tem aqui para comer? E no meio de toda aquela multidão, tinha um jovenzinho, com alguns poucos pães e alguns poucos peixes. E o Senhor multiplicou tudo aquilo. O que eu quero dizer é que comecem a encher o cestinho de pão e peixe dos filhos de vocês, para que no tempo oportuno o Senhor os use poderosamente. Comecem a encher o cesto dos filhos de vocês com poucos pães e alguns poucos peixes, e no tempo oportuno o Senhor há de usá-los. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, como vocês sabem bem, nós estamos aqui numa série de mensagens no Evangelho de João, que é sobre as declarações que Jesus ele faz sobre o eu sou, declarando, dizendo o eu sou. Por 7 vezes ele faz essa declaração no livro de João, e é lindo isso, porque, então eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10, e é lindo isso, porque essa parte da revelação que Jesus promove, dizendo eu sou, neste caso a porta das ovelhas, quando essa declaração ela aparece na palavra do Senhor, quando os seus ouvintes, quando esses judeus desta época, eles ouviram falar tá tudo bem? Aleluia. Posso continuar? Amém. Eu acho melhor trocar. Aqui está muito alto aqui. Pode trocar? Pode continuar? Então tá bom. Essa declaração, o eu sou, de Jesus Cristo caindo nos ouvidos e no coração dos judeus da época, provocavam tamanha agitação. Por quê? Por que provocavam tamanha agitação? Porque o eu sou foi a aparição do próprio Senhor Yahweh ali no livro de Êxodo, ali naquele deserto, ali no pé daquela montanha, na cadeia do Sinai. O eu sou aparece a Moisés numa sarça ardente que pegava fogo e não se consumia, e Moisés foi atraído à presença daquela sarça ardente que pegava fogo e não consumia, e ele disse: mas como eu vou libertar esse povo? O que eu direi a este povo? E ele diz que o eu sou te enviou. Então essa declaração eu sou, ela chama atenção e ela mexe com os ouvintes que ouviram essa declaração. Então o tal filho de José e Maria, fazendo essa declaração, choca essa geração. Choca. Igreja, a presença de Jesus, ela é escandalosa, meus irmãos. Como Camila disse aqui, crente tem que dar glória a Deus, irmão. Glória a Deus.
Crente parece que parou de dar glória a Deus, tem que dar glória a Deus. A presença de Jesus, ela é constrangedora mesmo. Jesus, ele expõe os nossos pecados. Talvez quem esteja do seu lado não sabe dos seus pecados, mas você e eu, nós sabemos dos nossos pecados, ao passo que Jesus, ele está aqui ministrando esta palavra para mim e para você. Então a presença de Jesus, ela é constrangedora, ela é escandalosa, e graças a Deus por isso. As verdades de Jesus que foram ensinadas abalaram a estrutura religiosa dessa época que nós vamos ler aqui, e a verdade de Jesus, ela continua abalando a estrutura espiritual nos nossos dias de hoje. Porque esse Deus, ele é poderoso, e essa palavra continua produzindo efeitos para toda uma eternidade. Nessa passagem, irmãos, nós vamos focar em apenas uma tônica: eu sou a porta das ovelhas. Eu queria pregar tudo, né? Eu sou a porta das ovelhas e o bom pastor, mas ia ficar muito longo, porque eles se complementam, né? Mas domingo que vem Camila prega sobre a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Então, para que a gente entenda, antes da gente ler, ele inicia esse capítulo 10 aí, irmãos, falando em verdade lhes digo, é uma continuação do capítulo 9. Não sei porquê, mas na sua Bíblia e na minha está separado aí com subtítulo, mas é uma continuação da narrativa. Algo aconteceu no capítulo 9 e a gente só está aqui no desfecho, na conclusão, na aplicação espiritual que Jesus, na compreensão espiritual que Jesus trouxe para esse conflito que teve aqui em todo o capítulo 9, que foi ali a cura do cego de nascença. O que ele opera ali no cego de nascença é um eco da atividade criadora de Jesus. É isso que Jesus está fazendo aqui. E por que choca isso, irmãos? Porque Jesus, ele simplesmente pega ali o pó da terra com o hálito dele, ele mistura, e ele então opera um eco da atividade criadora lá do Gênesis, quando ele forma o homem. Ele restaura a vista de um cego de nascença, e isso trouxe um caos na discussão deste povo. Portanto, aqui, no início desse capítulo, Jesus, ele começa exortando os falsos pastores e os falsos líderes. E então ele denomina, ele fala assim, eles são ladrões e salteadores. E ele fala então da diferença entre o pastor das ovelhas e desses ladrões e salteadores. Ele fala, os ladrões e salteadores são aqueles que sobem, eles vão por outro lugar, eles têm atalho, eles têm umas estratégias furadas. Agora o pastor não, ele entra pela porta das ovelhas. Então é interessante, porque no início do capítulo 10, no verso 1, ele começa exortando, e no verso 10, ele explica as ações. Ele fala, os que são ladrões e salteadores, eles vêm para roubar, matar e destruir. Ao passo que Jesus, ele veio para dar vida, e esta em abundância. Então a primeira parte que nós vamos ler, do verso 1 ao verso 6, é uma espécie de parábola que Jesus conta aqui, e que nós vamos ver também que os fariseus não entenderam foi nada. E aí na segunda parte, que é do verso 7 ao verso 10, o nosso Senhor Jesus, ele faz uma linda declaração, e ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Vamos ler? João capítulo 10 diz assim, em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama-as Ele as chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhe falava. É óbvio, não era ovelha deles. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Ponto e vírgula, ele encerra aqui, olha que lindo. Será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida
e a tenham em abundância. Glória a Deus por isso. Jesus, então, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Perceba uma coisa linda aqui, irmãos. Ele não diz uma porta, como que tendo várias opções, como que tendo várias portas, como que tendo portas à sua escolha. Mas não, ele disse, eu sou a porta. É isso que está escrito aqui, e esse texto mostra que ele é o único meio para chegar ao Pai. Se a gente olhar de forma pedagógica, se existe uma única porta que dá acesso à presença do Pai, é essa a porta que Jesus está falando. Eu sou essa porta, ou seja, não tem escolha, não tem alternativa, você goste ou não, Jesus é a porta. Isso é um artigo definido, está escrito, basta, ele é o único caminho para o Pai. Por isso que é tão difícil e tão indigesto, muitas vezes, numa conversa de família, quando pessoas espiritualizadas da nossa família se juntam e começam a falar, não, não é bem assim, você é muito radical, o importante é ter Deus no coração. Aí fica indigesto, né? Aí você fala, meu Deus, é minha visita, o que eu vou fazer? Preparei tudo para ela. Como é que eu vou falar que você está errado? Ou quando você se junta lá no almoço da empresa, e aí então começa, aí fica pior. Não é assim? Hein, Lins? Mais ou menos, né, Lins? Aí fica pior, porque você sabe da verdade, meu irmão. Não tem outra possibilidade. Jesus é o caminho. Jesus é a porta das ovelhas. Só chega ao Pai passando por Ele. Ele é o pão, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta pelo qual a ovelha entra e encontra pastagem. Por isso é tão lindo nós meditarmos esse privilégio de ver o 7 eu sou, que Jesus declara aqui no Evangelho de João. Só que como a gente está falando sobre a porta da ovelha, qual que é o significado de uma porta? Qual é o significado de uma porta nesse contexto? O que significa uma porta? A porta, irmãos, ela controla o acesso. A porta, ela controla o acesso. Se estiver fechado, tu não entra. A porta, ela também promove o quê? Segurança e proteção. Ou seja, nesse contexto, ninguém pode chegar ao Pai se o Pai não enviar. Ninguém chega ao Pai se não passar por Jesus. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviar. Gente boa, essa linguagem de ovelha, de pastagem, de porta das ovelhas, é algo comum para os judeus. É algo comum, é uma linguagem comum. Eles entendiam muito bem essa linguagem, essa comunicação, essa relação entre ovelhas. Está no DNA deles. Está no DNA de Israel, essa relação de ovelhas. E, portanto, eles, sabendo muito bem disso, entendendo como eles, sendo ovelhas e ovelha nesse contexto da história de Israel, eles se achavam, então, o quê? As tais ovelhas perfeitas e exclusivas de Deus, de Yahweh. Então eles olharam para esse cego de nascença, que Camila falou muito bem aqui na semana passada. Então quando eles olham para este cego de nascença, que viveu a vida inteira numa escuridão física, e de repente a luz do mundo brilha sobre a vida dele, brilha internamente nele, e agora não mais o seu interior vive em escuridão, mas os seus olhos físicos também podem ver, porque eu sou a luz do mundo, o encontrou. Então é lindo quando este povo aqui de Israel, eles olham e falam, como pode um cego de nascença poder entender o reino de Deus? Como pode uma ovelha moribunda dessa poder entender o reino de Deus? Irmãos, vocês não sabem, quem nascia com defeito nessa época era deixado nas ruas. Era deixado nas ruas. Então, todo esse diálogo que nós lemos, esses 10 versículos aqui do capítulo 10, ele se dá, por quê? Porque uma ovelha do rebanho de Deus foi expulsa por conta dos falsos pastores, mestres e líderes. É isso que acontece, quer ver só?
Olha só aqui os versos 32 e 33 do verso 9, do capítulo 9. O cego de nascença que foi curado estava sendo interrogado, os pais dele foram interrogados. Os judeus não queriam entender, os fariseus não estavam ali, mas como que isso acontece? Estava ali julgando, um interrogatório terrível. Então ele fala, desde que o mundo, verso 32 do capítulo 9, desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. E se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas aí os fariseus disseram, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E os expulsaram. Então Jesus está respondendo para esses fariseus, esta ovelha prova que vocês são ladrões e salteadores, e expulsaram ela da presença de meu Pai. Mas o próprio Jesus que cura, ele mostra que deu a vida e vida em abundância àquela ovelha que estava perdida. Por isso, irmãos, o convite de Jesus é constrangedor. Por isso, o convite de Jesus é escandaloso. Por isso, o convite de Jesus, irmãos, é assim, não tem como negar. Não tem como negar. Você pode simplesmente olhar para a sua atual vida e falar, não, eu acho que esse cenário de Jesus não combina muito comigo. Eu ainda tenho muitos projetos, eu ainda tenho muitos planos, mas uma coisa é fato, nós não podemos negar o convite de Jesus. Eu, por muitas vezes, resisti o convite de Jesus na minha vida, mas ele foi tão irresistível, tão envolvente, tão lindo, tão cuidadoso, que quando eu me vi, eu estava na presença desse Deus. E na presença desse Deus, eu jamais quero sair. Igreja, a porta é um lugar de passagem. A porta é um lugar de entrada e de saída, que pode levar você para um determinado ambiente. Então, afirmando que é a porta, Jesus afirmando que é a porta e a porta das ovelhas, Jesus ele está dizendo que aquele por quem devemos passar vai nos levar a um determinado lugar. Nós vamos chegar a um determinado lugar, mas para chegarmos a esse determinado lugar, nós temos que passar por ele, que é a porta das ovelhas, e este determinado lugar é a presença real do Deus vivo. Assim dizemos que Jesus Cristo, totalmente Deus e totalmente homem, é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a única passagem, ele é a única segurança, ele é a única entrada. Mas Cristo não diz que ele é qualquer porta, ele é a única porta de entrada no reino dos céus. Não tem jeito, devemos passar por ele. Necessariamente devemos passar por ele, pois só em Jesus nós temos acesso a Deus. Só em Jesus nós temos acesso, ai, glória a Deus, ao Filho eterno de Deus. Irmãos, a porta das ovelhas dá acesso direto à presença manifesta e gloriosa de Deus. E o que Jesus quer ensinar com isso, irmãos? Deixa eu falar um trem para vocês. Vocês estão comigo? Amém? Preste bem atenção nisso que eu vou falar agora. Isso aqui arrebatou meu coração. Quando eu entendi isso assim, eu caí num choro muito grande em casa. O que Jesus quer ensinar dizendo que ele é a porta das ovelhas e que ele é acesso à presença total e completa do Pai? O que ele quer mostrar com esse acesso, que ele é acesso e proteção? Qual é o nível que Jesus quer mostrar para mim e para você, assim como ele mostrou para este povo todo, que ele é o acesso à presença do Pai? Irmãos, preste bem atenção, a proteção que o homem tinha
lá no jardim, lá no início, lá em Gênesis, e essa proteção, e esse cuidado, e esse acesso, e essa liberdade que o homem tinha no jardim com Deus, e que foi perdido por conta do pecado, então Deus expulsa o homem do jardim. No verso 23 do capítulo 3, Deus ele lança o homem fora do jardim do Éden, porque o homem peca, porque o homem desobedece, porque o homem ele come do fruto proibido, e a árvore da vida estava ali acessível para o homem. Então a partir do momento que o homem peca, e o homem então ali naquele momento ele adquiriu para si a morte, imagina o homem comendo do fruto da árvore da vida eternamente com este corpo contaminado. O que Jesus está dizendo é: eu sou a porta, aquele que entra por mim encontrará pastagem, aquele que entra por mim encontrará saída. O que Jesus está dizendo: ei, povo de Israel, venha, eu sou o acesso novamente para as delícias do Pai que fora perdido lá no jardim. O homem, quando ele é expulso do jardim, irmãos, a gente acha que é juízo. Não é juízo, foi graça. E mais uma vez aqui, Jesus está demonstrando a graça, nos chamando novamente para passar pela porta das ovelhas. Ele está dizendo: eu sou a porta, a entrada do eterno jardim de delícias, da presença do nosso Deus. Eu sou o acesso à árvore da vida. Tem um autor que diz que quando a árvore da vida, o homem peca, o Senhor Deus, ele coloca um anjo ali para guardar o jardim. O homem continuava com a mesma função, cultivar a terra, trabalhar, mas guardar o jardim ele não guarda mais, ele foi lançado fora. Então os querubins ali, eles guardam o jardim, e o Senhor coloca umas espadas flamejantes sobre a árvore da vida. Tem um teólogo que diz que quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário e ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, ele diz que essas espadas flamejantes caíram sobre a vida de Jesus, então o caminho foi aberto e o acesso é livre ao Deus Pai. É isso que ele está dizendo: aquele que entra pela porta das ovelhas, ele tem acesso às delícias do início, às delícias da origem, às delícias de Gênesis, por toda uma eternidade. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vamos ver aqui, irmãos. O verso 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Irmãos, o Senhor, ele revela que quem entra por ele será salvo. E mais, entrará, sairá e achará pastagem. Imagina comigo, irmãos, os lindos e gloriosos pastos verdejantes. Quando a gente vai viajar assim, que não é sempre, né, irmãos, mas às vezes pega estrada assim para o interior e tudo, aí Camila e eu, a gente começa assim a olhar aqueles campos verdes, bonito e tudo, e a gente começa a imaginar como que era aquilo lá no início, como que é esse cenário de verdes pastagens e águas tranquilas nas regiões celestiais, no âmbito espiritual, sem contaminação nenhuma, como que deve ser isso? Então imagine comigo como que é o glorioso pasto verdejante do nosso Deus. Imagina comigo como é recheado de águas tranquilas e límpidas. Talvez esse seja o maior sentimento do qual chamamos liberdade. Aquilo que o homem busca incessantemente nessa terra e não consegue encontrar, ela é muito simples. A palavra liberdade, ela se define estando na presença de Deus Pai, passando pela porta das ovelhas. É isso que chamamos de liberdade, poder se deleitar na eternidade, poder se deleitar na plenitude de alegria, de gozo e de paz. Irmãos,
O Senhor está dizendo que é para hoje isso. Não quer dizer que a alegria eterna, a paz eterna e gozo eterno, eles te alcançarão, não, porque você já está em Cristo. E se você está em Cristo, você é nova criatura, e eis que tudo se fez novo. Essa porta da qual os lobos não mais passam por ela, é lugar seguro. Os lobos, eles ficam do lado de fora. E o mais lindo dessa explanação de Jesus aqui ele está dizendo que nós não somos autônomos. E por que nós não somos autônomos? Porque como ovelhas nós não somos capazes de encontrar bons pastos verdes. Como ovelha nós não somos capazes de encontrar águas tranquilas e límpidas. O achar pastagem é algo único, exclusivo e possível por intermédio do verdadeiro pastor. O bom pastor tem essa ação, então ele está dizendo, vocês ovelhas, vocês não são autônomos porque o bom pastor conduz. E ele diz, se alguém entrar por mim, será salvo. Glória a Deus, irmãos, perceba que, Jesus amado. Você vê que Jesus ele está falando de uma coisa, irmãos, e de repente ele fala de salvação. Ele está falando de cura da alma. Ele está falando de eternidade. Sabe o que isso me lembra, irmãos? Essa simples e profunda comparação que Jesus faz sobre ser a porta e a porta das ovelhas, me lembra aquele cenário da parábola das 10 virgens. Então existiam 10 virgens, 5 com todas elas com as candeias, 5 tinham óleo extra e 5 não tinha, a gente sabe da história. E aí demorou um pouco o noivo para chegar, então todas elas dormiram. Mas de repente ouve-se a voz, eis o noivo, eis o noivo. E aí as 5 prudentes que tinham o azeite extra, elas então saem ao encontro do noivo, e as nécias, elas não saem, as insensíveis, elas não têm azeite extra, então elas saem para comprar, então o noivo chega. E aí o noivo o quê? Ele chega para uma festa, ele pega as suas 5 virgens, aleluia, e ele fecha a porta. E ali existe então uma festa, uma celebração. Dentro dessa festa existe luz, existe o noivo, e pessoas que se prepararam para esse dia. Existe uma porta que, quando fechada, ninguém mais entra. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, eu não tenho palavras para expressar quão terrível é esse sentimento eterno, essa morte eterna. Você imagina isso? Uma festa e pessoas do lado de fora para todo sempre. Uma porta que não mais se abre. Uma porta que não mais se abre. Quando pastores, os crentes em geral, pregam salvação, 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 se arrependa de seus maus caminhos, a gente acha um trem chato, a gente acha que tem o controle total das nossas vidas, e então no momento certo a gente fala, acho que agora é hora de eu me consertar, acho que agora é hora de eu largar os meus vícios, acho que agora eu vou começar a seguir Jesus Cristo. Ou, às vezes a pessoa, ela consegue destruir a vida dela rapidamente. Nós somos bons nisso, nós somos bons. Ontem a Camille mostrou aqui, trouxe uns dados aqui de jovens com 15 anos, jovenzinhos alcoólatras, qual que é? 6 milhões, é isso? 6 milhões no Brasil? Só no Brasil. 6 milhões. Que contaram, né, irmãos? Que a gente sabe que tem uns perdidinhos ali, bem escondidinhos, que nem entra na estatística. 6 milhões. Tudo viciado e perdido. Esse ensinamento de Jesus dizendo que Ele é a porta das ovelhas me lembra isso. Quando o noivo chegou, a porta foi fechada. O noivo está lá dentro também. E o que restou do lado de fora foi escuridão,
sem o noivo, sem as luzes, sem a alegria. Mas qual que é o cenário mais triste? O que é mais triste desse cenário da porta fechada e o noivo lá dentro? É que quando a porta ela é fechada, se você ler a parábola das 10 virgens, você vai ver a declaração do noivo. E a declaração do noivo é: não os conheço. Acabou. João 10... Jesus está declarando: eu sou a porta, Ele é a salvação, igreja, Ele é a salvação. Isso me faz lembrar quando teve a tragédia do dilúvio. O pecado da humanidade estava tanto nas tampas, vou colocar dessa forma pedagógica, nas tampas, que Deus ele usa um termo que dá entendimento para nós que Deus ele se arrepende de tudo que tinha criado. Mas não como o nosso tipo de arrependimento, que é performático, que enfim, a gente acha que não gostou daquilo e a gente se arrepende, porque não teve o resultado esperado. Não, Deus ele tem o controle total e absoluto de todas as coisas, mas isso mostra para nós como era o nível de iniquidade. Então o Senhor manda o dilúvio, e as águas do dilúvio, ela cresce sobre toda a terra, e Noé e sua família, e os animais na arca, e está escrito que Deus fechou a porta da arca. Deus fechou a porta da arca. E quando que Deus fez isso? No tempo determinado, irmãos. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas eu digo para você, ele está perto demais, irmãos. O ser humano está muito ruim. O ser humano está ruim demais, irmãos. O ser humano está frio demais, irmãos. E dependendo da região, é mais frio ainda. Dependendo do estado, só Jesus. Só Jesus, amado. Só Jesus, meus amados irmãos. Outro ponto lindo dessa salvação, outro ponto lindo sobre a salvação, que eu achei aqui nessa estrutura aqui, do 7 eu sou, principalmente aqui falando sobre a porta das ovelhas. É bonito porque no capítulo 5 tem a cura lá daquele paralítico no tanque de Betesda, né? E é lindo porque no capítulo 5, quando você já começa a ler, fala que ele chega ali, ele entra ali no tanque de Betesda, que Betesda ficava junto ao portão das ovelhas, né? Essa região Betesda ali, aquele lugar, ficava ali junto ao portão das ovelhas. E é bonito porque a tradução de Betesda quer dizer que era um lugar de misericórdia. Ou seja, um paralítico entrou pela porta das ovelhas e encontrou misericórdia. E ali era tão interessante porque diz a história, o contexto, que as ovelhas que passavam ali por aquela porta, elas tinham os nomes das famílias gravadas em si, porque elas eram sacrificadas em favor dessas famílias. Então aquelas ovelhas entravam pela porta das ovelhas, mas elas não saíam, porque elas eram o sacrifício em favor daquelas pessoas. E aí Jesus Cristo, que é o sacrifício aceito, que é a ovelha, o cordeiro aceito por Deus, ele então cumpre tudo para nós, e agora ele está dizendo: olha, entre pela porta das ovelhas, você vai entrar, você vai encontrar pastagem, e você vai sair para um lugar de delícia. É completo, aleluia! Ele está dizendo: os rituais de sacrifício acabaram. Só tem um sacrifício duro para a gente chegar a ele. É isso aqui. Eita, nós. É o nosso coração endurecido. Como a hora passa rápido. Jesus. Irmãos, fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta que me encanta. O que é que tem além da porta? O que é que tem além da porta, irmãos? O que é que tem além da porta das ovelhas? O que vem depois que você atravessa a porta das ovelhas? O que acontece com a vida de uma pessoa quando ela adentra a presença de Deus? O que acontece, o que é que tem além da porta? E eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. Por meio dessa porta, nós nos tornamos membros da igreja de Deus. Por meio dessa porta, nós fazemos parte da multidão dos salvos.
Gente boa, grave isso. Não, você fazer parte da multidão dos salvos não está relacionado com o seu nascimento numa igreja. Você fazer parte da relação da multidão dos salvos não tem a ver com o seu crescimento dentro de uma igreja. Não tem a ver com as tradições que você tem guardado ao longo da sua vida. Tradições é algo lindo, tem que guardar, tem que respeitar mesmo, tem que praticar porque é muito importante. Principalmente num mundo hoje atual, pós-moderno, em que não se tem tradição nenhuma de mais nada. Mas o que faz você ser ovelha deste lindo rebanho celeste é você ser um arrependido que passou por meio da porta das ovelhas, entrou, saiu, encontrou pastagem. É ser um arrependido. O que faz você ser uma ovelha de Deus não é ser filho de crente. O que faz você ser uma ovelha de Deus não é você ter cumprido o catecismo ou os ritos que te ensinaram ao longo da vida. O que te faz você ser ovelha do rebanho celeste de Deus é entender que você é um pecador, nascido em pecado, que vive em pecado e que precisa da graça eterna, porque um dia a porta vai fechar. Você goste disso que eu estou falando ou não, mas é uma verdade. Hoje nós tivemos batismo nessa igreja. Eu conheço uma pessoa que eu já vi ela se batizando as 10 vezes. O que faz essa pessoa se batizar 10 vezes? Falta de convicção? Eu não sei. Mas toda vez que eu sei que chega aos meus ouvidos que tal pessoa se batizou, eu sempre falo que dessa vez tenha sido para valer. Existe só uma porta, somente um Senhor, somente um caminho, somente uma verdade. Existe somente uma vida, e essa vida está no Senhor, aquele que é a porta, mas também é o bom pastor. A porta tem virtude, irmão. Quando você atravessa a porta, você é envolvido em segurança. Só passa pela porta aqueles que ouvem a sua voz. Aqueles que ouvem a sua voz. A porta, quando você passa pela porta, tem comunhão, irmãos. Tem comunhão. Além da porta, tem provisão abundante. Vamos encerrar, irmãos. Vamos dar atenção rapidamente aqui ao verso 10, para a gente encerrar. Vamos ler o verso 10. O verso 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. O que isso quer dizer, irmãos? O que isso quer dizer? O que essa mensagem aqui quer dizer? Quer dizer que incessantemente a igreja, incessantemente o serviço da igreja, ele é ameaçado pela distorção que esses falsos pastores, esses falsos mestres, esses falsos líderes causam. Incessantemente o serviço da igreja, ele é ameaçado por isso. Por quê? Porque eles deturpam. Porque esses ladrões e salteadores, eles deturpam. Porque eles buscam honra própria. Porque eles se alimentam das pobres coitadas das ovelhas, ao invés de alimentar essas ovelhas. Por isso eles são comparados como ladrões e salteadores, pois eles não se importam com a saúde espiritual da ovelha. A vida da ovelha não interessa a esse grupo. A vida da ovelha não interessa a esse grupo. O bem da verdade, eles querem que elas se percam. Eles não se importam. Igreja, isso é muito séria. Nenhuma praga é mais destrutiva à igreja quando lobos, eles ali devastam sob a vestimenta de pastores. Ou seja, quando os lobos, esses salteadores, eles vestem uma falsa vestimenta de pastor. Não tem nenhuma praga maior, mais destrutiva à igreja do que isso. E nós estamos vivendo isso. Nós estamos vendo. As redes sociais mostram isso para nós. No caso de Jesus, ele não busca nada para si, ao contrário, ele dá voluntariamente a vida pelas suas ovelhas, ele dá voluntariamente a vida pelas ovelhas. A Camila vai falar sobre isso, mas ele não tem medo do lobo. Esse bom pastor não tem medo do lobo.
Está escrito: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Com Jesus não há o que temer. Diante de Jesus ninguém precisa ter medo, porque Ele não tira, Ele não rouba, Ele se oferece, Ele se oferta, Ele dá a vida, uma vida real, uma vida plena, uma vida abundante. Essa palavra é digna de confiança. E por que ela é digna de confiança? Porque ela mostra que Jesus Cristo, ainda nos dias de hoje, é o nosso único bom pastor. O único caminho, a única esperança, a única porta. Ele chama as ovelhas pelo nome. Oh, meu Deus do céu. Chama as ovelhas pelo nome. Teu pai e tua mãe podem ter botado um nome estranho, não sei se ele te conhece. Chama pelo nome. Sabe aquele louvor lá? O rei está voltando, o rei está voltando. O meu nome irá chamar. Ele conhece pelo nome. É uma relação íntima. Oh, Jesus, ele leva as ovelhas para fora. Ele vai adiante das ovelhas. E sabe o que é mais bonito, irmãos? As ovelhas ouvem a sua voz. Eu vou fazer outra pergunta. Você se reconhece como uma ovelha do Senhor? Amém, amém, igreja, amém? Você se reconhece como uma ovelha do Senhor? Uma ovelha do Senhor não é autônoma. Uma ovelha do Senhor aguarda Ele levar para pastos verdes e águas tranquilas. Essa é a vida cristã, igreja. Essa é a vida cristã. Você entra, sai e acha pastagem. E a sua alma é plenamente satisfeita nele. É uma pergunta: a sua alma é plenamente satisfeita nele? Esse é um indicativo para você saber que você é uma ovelha desse rebanho celeste do nosso bom pastor. Se a sua alma ela é plenamente satisfeita nele, sim, ele é mais glorificado em mim. O quê? Quando sou mais satisfeito nele, não existem pastagens sem Cristo, não tem outro caminho, ele é a porta. Aleluia. Mana worship. Aleluia. Em Jesus Cristo nós temos um lugar de voz, irmãos. Em Jesus Cristo nós temos importância, Ele cuida de nós, Ele nos conhece, Ele nos chama pelo nome. Pelo nome. Eu não sei como funciona isso, meu nome é Paulo, tenho milhões de Paulo nessa terra, mas quando chamar o meu nominho eu vou ouvir, porque eu sei que eu sou uma ovelha desse rebanho. Assim como foi o cego de nascença aqui do capítulo 9, ele foi expulso pelos ladrões e salteadores. Aquele que rouba, aquele que mata, aquele que destrói. Enquanto que Jesus dá a vida. E esta vida é eterna. Irmãos, eu fico fazendo muitas perguntas para mim. E eu faço para a igreja. Qual é a medida da porta estreita? A palavra do Senhor diz, no final do Sermão do Monte, ali no capítulo 7, que estreita é a porta. Qual é a medida da porta estreita, irmãos? Qual é o tamanho do caminho largo? Eu não sei, mas ele diz: esforça-te. Esforça-te para entrar pela porta estreita. Essa palavra no original grego é agonizestai, que deu origem à palavra agonia. Para passar pela porta estreita, é em agonia. O que você veio fazer hoje aqui, irmãos?
que você tem buscado a Deus? É em agonia. É em agonia. Já nos criticaram muito, Camila e eu, porque a gente prega sobre sofrimento, agonia, agonia. E as pessoas falam, o reino de Deus é lindo, lindo, é felicidade, é felicidade. Não vou mudar o discurso, porque está escrito. Acesse, esforça-te por entrar pela porta estreita, em agonia. É uma luta, irmãos, é como num ringue. É como num ringue, é uma luta num ringue. Numa arena, esse tipo de luta, irmãos, só sai um vivo. É literalmente uma luta contra a morte. Hoje a gente estava vendo isso lá em casa, né, Preto? Irmãos, o povo chegou para o boteco antes do boteco abrir. Acordaram o dono do boteco. Tinha umas 10 pessoas, 15 pessoas. Ficaram lá 1 hora esperando, irmãos. Abriu o boteco. E eu e Camila em casa, eu preparando mensagem, Camila ouvindo louvores. E eu falei, não é possível que a 15 metros de distância está tendo esses 2 cenários horrorosos. Eu falei, Camila, no dia do Senhor vai estar 2 no campo. Um vai subir e um vai ficar. A porta vai fechar. A gente precisa passar pela porta das ovelhas. Vai preparando seu elemento da ceia. Em nome de Jesus. Vou pedir até para você já ir ficando em pé. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 22:14: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Pelas portas. Tem alguém no nosso meio que ainda não confessou Jesus Cristo como seu suficiente Salvador? Tem alguém aqui no nosso meio que tem medo da morte, porque não sabe para onde vai, não sabe se vai habitar a presença do Pai por toda uma eternidade? Tem alguém aqui que ainda não confessou os seus pecados? Quer entregar sua vida para Jesus Cristo, dizendo, eu sou do Senhor sim, eu sou do Senhor sim, eu me arrependo dos meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha uma vida abundante além da porta, para que eu conheça as delícias além da porta, para que eu saiba o que existe além da porta. Se tem alguém aqui, levante sua mão, nós vamos orar por você. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Fecha o seu olho aí, fique em espírito de oração. Ei, Jesus, ei, Jesus. Bendito seja o Cordeiro que
recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Aleluia. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele pegou o pão. Pegue aí o elemento, meu irmão. E tendo dado graça, o partiu. Tendo dado graça, nós temos motivo para dar graças ao Senhor, porque estamos bem, porque estamos vivos, estamos com saúde, porque estamos ali, já a caminho da Nova Jerusalém. E Ele disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos comer. Ei, Senhor, graças a Deus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais algo que a neve sem. Do mesmo modo, eita, aleluia, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos beber deste cálice em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graça nós te damos pelo teu sacrifício vivo. O Senhor que é a oferta aceita, o Senhor que é o sacrifício vivo, santo e agradável, o Cordeiro de Deus, a porta das ovelhas, o bom pastor. O Senhor é a nossa única esperança, a nossa viva esperança, o nosso caminho. O Senhor é a luz do mundo, o Senhor é a ressurreição e a vida, o Senhor é a videira verdadeira, o Senhor é o bom pastor, aquele que nos encontrou nesta jornada, o Senhor que deixou os céus, o Senhor que invadiu a terra, sendo totalmente Deus, se esvaziou, assumindo figura humana. Obrigado, Jesus Cristo, pelas nossas vidas. Obrigado, Jesus Cristo, pelo teu sacrifício. Obrigado, Jesus Cristo, porque nós podemos crer no amanhã, porque o Senhor vive está, o Senhor vive está. O Senhor é o único e suficiente pastor das nossas almas. Por isso nós nos alegramos no Senhor e cantamos, alvo, 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 alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, Algo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais algo que a neve ser. Algo mais que a neve, basta o teu sangue, Senhor, basta, mais que a Senhor, neve. para os pecados do teu povo. Sim, esse sangue lavado, mais algo que a neve ser. Aleluia. Lembra o que a Camila disse, igreja? Você consegue dar um glória aí? Glória a Deus. Glória a Deus pelo sacrifício de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada família aqui representada, com cada irmão e irmã que nos assiste ali em casa.
Que Deus te abençoe, te dê uma semana mesmo de vitória, que você tenha acesso às delícias do Pai por meio da porta das ovelhas. Vão na paz do Senhor.